com Pedro Leite e as histórias de Varanasi. Amândio Nunes, que julga que todos são burros, mas ele é que come palha. E João Oliveira, sempre em busca do Eldorado, a verdadeira história muito engraçada. Bem-vindos ao incrível Postcast, onde, inspirados pelo posto, falam de tudo e mais alguma coisa. Quem é que começa? É o João. Como é que serão? Fomos a semana? Um bocadinho? Tu corta o cabelo? Olha, não, mas hoje não estou nos meus dias, podes começar tu? Quem não estás nos seus dias? Estou assim meio, não, estou meio aborrecido. Estás meio aborrecido. Então, eu quando corto o cabelo... Assim também. Então começo eu. É cá está. Mesmo, O aborrecido passa para outro dia. Então, como é que correu a vossa semana? Foi bom? Olha, eu esta semana tive uma experiência ótima. Segunda-feira perdeste, não é? Não. Não foi? Na sexta-feira fomos jantar fora e comi rabanadas com queijo pela primeira É vez. E verdade. depois foi. Aonde é que comeu? Ao Antunes. No Antunes, no O Pernil. Antunes é conhecido pelas rabanadas. Eu no sei, Supermercado. eu sei, é E eu pedi ótimo. uma fatia de queijo no final e pus em cima da rabanada. E o que é que era aquele líquido? Depois fiquei sem perceber. É o líquido das rabanadas. É o- Ah, é? Não. Ah, ok. É o docezinho. Muito bem. A tua primeira experiência. Agora vai ser tem que ser a vez do Leite também experimentar. Epá, isso rabanadas, atenção. A tua avó, não A é? minha avó materna, as rabanadas, nunca comi rabanadas tão boas. Ainda na terça-feira, curiosamente, fui almoçar com uma amiga, seu professor, com a Teresa Fortuna. Ah, muito bem, conheço. Muito bem. É a nossa fã do podcast. Ah, é? E no final, já nos disse, o que é sobremesa? O que é que tem sobremesa? Tem rabanadas. Atenção que rabanadas é uma sobremesa muito perigosa, porque a minha avó materna, não, vai ver que esta... Mas, pronto. O que é que achaste? Estava bom ou não? Estava bom, mas... Eu gostei. A rabanada do Antunes é boa. É ótimo. Pronto, e agora com queijo. Ainda melhor. Ok. Episódio anterior. Foi com a Inês Gonçalves, não é? Inês Gonçalves. Tivemos um momento hilariante, não foi? Um momento publicitário hilariante. Do João Tiago. Foi a primeira mulher que nós tivemos que não foi a primeira convidada, nem foi a primeira a dizer que aceitava, mas foi a primeira que teve a coragem de aparecer no dia. Isso. Ela não fez um bom trabalho de investigação porque ela não investigou o Confiou nas fontes. Confiou Já nas agora, fontes. o professor Ricardo Valente e vereador da Câmara do Porto investigou-nos ou... Não, sou como bom liberal. Está entre liberais. Por acaso está. Opa, não investiguei porque acho que estas coisas... Eu acho que é o segredo É, do nosso podcast. Tem é que esse, ser, mesmo, tem que ser ao... Também há que dizer que somos ex-alunos do professor, por isso. Exatamente. Tem esse certificado de qualidade. Tive a disciplina, mas não tive o prazer de ir à aula, mas... Dirá aula. Ir à Faltaste aula. aula? Faltava a aula. Não. Eu por acaso eu não faltava. Aliás, digo mais. Eu, graças ao senhor professor, eu além de ter lido os apontamentos, não é? Certo. As sebentas, comprei o livro do Brilliant Myers Brilliant Myers. e comprei do Damodaran Muito bem. e trocava correspondência com o Damodaran. Tipo, Muito mandava-lhe e-mails e ele mandava-me folhas de cálculo a explicar coisas. Fantástico. É verdade. O Damodaran é incrível. Se mandas um e-mail, ele responde. Incrível. Vamos pôr aqui o Incrível. link do livro dele em baixo. E ainda hoje, eu digo que uma das minhas paixões que são as finanças, graças ao senhor professor. Embora sou muito desiludido, já lhe disse porquê. Já, por causa daquela questão que eu Daquela tenho que questão. investigar, aquela nota zero, de facto. Exatamente, e agora vou repetir a pergunta, mais ou menos deste género, que é, numa empresa em dificuldades, quando se aumenta o risco da empresa, o valor do equity sobe ou desce, de acordo com a teoria das opções. Sim, certo. Não é? E a resposta teoricamente seria verdadeira, mas eu sabia de um caso em que era falso, então eu disse, no caso da distribuição extraordinária de dividendos numa empresa em dificuldades, o valor do equity 10, porque foi retirado o dinheiro à empresa, apesar de Sim. o risco ter subido, e tive zero e fiquei muito desiludido. Até hoje nunca mais me esqueci do rei da pergunta, porque quando estava no exame pensei, vou fazer um brilharete, vou fazer aqui um brilharete, pumba, zero. E pronto, sei que não foi o senhor professor que corrigiu, que não estou a falar Não com o foi, professor, não e foi. por acaso não foi quem corrigiu. Temos que senão- descobrir se é um Temos dos que casos descobrir que temos. culpar e vamos ter que E culpar e apontar. Não, já sei, vamos convidar para um podcast, não é? E a pessoa entra e nós capuz. da Corrigir um cabeça. teste é um processo muito subjetivo, todos nós sabemos, não é? Pois é. E pronto. Se não for aqueles de múltipla escolha.
Se não for multa, eu escolho, que é a lógica, enfim, cega, Sim, de dar sim. notas, que eu não sou muito favorável, o resto tem o seu grau de subjetividade, como é evidente. Pois. É verdade. Mas vamos avançar agora no episódio. Nós Ou- hoje falamos ou- da Serra ou- do Porto. Desculpa. Outra coincidência, andamos todos na FEP e nascemos todos em maio. Em Segundo- maio? Em maio. E eu também. Pois, Eu não sei. Foi uma coisa que eu andei a investigar. nasci em abril. em abril. Ah, mas és touro, não é mesmo? És Sou touro touro. mesmo. Ah, ok. Incrível. Um touro diferente. Todos touro. Tudo teimoso. Tu O tens Amândio é o caça-curiosidades dos Ah, convidados. Sim, sim, Teimoso. sim. Chama-me a atenção. O que é que as pessoas fazem mais? Gostam de beber bem, não é? Gostam de conforto? O que é que os touros gostam de fazer? Acho que Eu sim. não sei Temos nada de disso. trazer cá um astrólogo. A minha- Aliás, nós tínhamos uma rúbrica que nós queríamos criar aqui, mas não arranjamos um astrólogo que aceitasse. Houve um, mas queria 300 euros por programa, que era trazer um perito em mercados financeiros e trazer um astrólogo para fazer previsões. E depois, mais tarde, vinham cá Passado um ano íamos pô-los frente a frente. a ver, um ano, uns meses, a ver quem é que Quem é que tinha razão? Exatamente. Diria que o astrólogo teria grandes probabilidades. Provavelmente. Eu lembro dessa já por causa do macaco. Do macaco, Do macaco, exatamente. que Do Wall acertava Street mais. Journal que Exatamente. acertava. Olha, e as pessoas perguntam-nos hoje onde é que nós estamos. Estamos num sítio cedido por um hotel que... Diz o nome. É o Hotel Mouco. Pelo Hotel Mouco. Era destino. Posso contar Sim, uma história? Podes. Ah, não queres deixar o ser ela a cantar? Conta lá, Não, conta lá. porque o João Tiago é conhecido por Mouco. Pelo menos no meu telemóvel diz lá Mouco. E quando eu gravei no Google Maps, o nosso estúdio é na garagem do Mouco, e eu sempre vou ao Google Maps e escrevo Mouco, a primeira coisa que me aparece é Hotel Mouco. O hotel. Incrível. Então estava destinado, nós um dia vimos cá gravar o episódio. Pois é, eu, E quando foi o hoje. professor sugeriu o sítio, eu rimo e depois Ele até partiu-se a comigo, rir. parti-me a rir. E eu conto, aqui tenho duas situações, ou seja, eu sou Mouco porque na Tuna não acertava nenhuma nota quando ele pediu a para sério? cantar, e foi essa a origem do nome. Depois tive uma fase que gostei do nome, mas outra fase que não gostei. E então houve na fase de já estar a terminar o curso, que já não gostava nada que me chamassem Mouco e toda a gente me chamava. Mas prefiro João Tiago, a quem ainda estava. Ainda havias, Eu gosto de Mouco. ainda havias no grupo WhatsApp do futebol, passei a tratá-lo por João Tiago em vez de Mouco. E a Ninguém malta a sabia. perguntar, mas quem é o Quem é João o João Tiago? Tiago? Está a fazer rebranding do nome? É rebranding? Rebranding, exatamente. Branding pessoal é muito importante. E pronto, se calhar Estamos no Mouco, não é? Então, não é? Exatamente. Vamos entrar no Estamos tema. Mouco. Entramos no tema, então hoje o tema é sobre aqui histórias de empreendedorismo no Porto. Na cidade. É um tema que tem extrema pertinência neste momento, porque nós vemos a cidade do Porto e algumas cidades do país a desenvolverem-se de forma bastante diferente. E o Porto tem tido uma particularidade ao nível da habitação, ao nível dos parques empresariais, que nós gostávamos também de explorar aqui todos um bocadinho. Eu não sei se vocês têm já alguma questão preparada. Eu tenho, mais ou menos. Vamos buscar um Sim. enquadramento. Eu, em 2000, tenho uma história de 2011 e uma em 2007. Em 2007 trabalhava em Lisboa e está relacionado com este tema, porque antigamente, nessa altura, as pessoas da FEP, a maior parte das pessoas da FEP, ou imigravam ou iam trabalhar para Lisboa. Sim. Havia muito poucos E para empregos. Lisboa não é emigrar? Sim. De uma certa forma, sim. Aliás, eu nem percebo porque é que tu apoias o Benfica e não apoias lá o Marrakech, o Futebol Clube ou qualquer coisa. De Valvão. O Pimbas, então? o Pimbas diz que foi para dar graxa ao meu pai, mas... Foi para dar gajo ao teu pai. E então, por volta de 2007, 2008, eu tinha um colega que trabalhava comigo, ele era brasileiro, de São Paulo. E ele trabalhava comigo na sala de mercados e veio a família dele visitar Portugal e foram por Lisboa e disse, opá, reserva um dia ou dois para ir ao Porto, pá, o pessoal lá é diferente, vais ver que os teus pais vão gostar. E não disse, opá, o Porto é bonito, não é? Mas o Porto estava a cair de podre, não era aquela, pá, o Porto é espetacular, que é algo que nós hoje podemos dizer, o Porto está incrível, está mesmo incrível. Aliás, eu digo muitas vezes à minha filha, digo assim, olha, nós temos muita sorte em morar nesta cidade, muita sorte, porque é mesmo uma cidade incrível para se viver. E outra história, que é em 2011, o meu grande amigo Caleiro, nós falamos muitas vezes... Caleiro. O Caleiro. E ele é casado com uma norueguesa e o pai dela é empresário no ramo imobiliário, tem muitos investimentos Ah, pensei imobiliários. que ia dizer que vendia bacalhau. Investimentos imobiliários, e ela veio cá, visitou a cidade do Porto, e ela estava assim, uau, meu pai tem que vir cá, porque tem prédios lindíssimos, ele comprava isto e recuperava. Eu assim, não, o teu pai quer se meter isto está tudo a cair de podre, tipo, teve cá a troika, isto não vale nada. E é incrível, como passado 4 anos, 4, 5 anos, pensei assim, uau, se ele tivesse comprado uma série de Certo. prédios aqui e recuperado, Tinha sido grande, sim. era um ROI Sim, brutal. sim. Brutal Sem dúvida. mesmo. Então gostava de passar a palavra, falar sobre isso.
Como é que vê a evolução da cidade nos últimos anos? Eu acho que é para todos nós que crescemos, nascemos, vivemos, estudamos no Porto, uma das grandes questões que, pelo menos quando eu cheguei à Câmara, levantava, era porque é que eu tinha que ter uma cidade com tão pouca esperança. Porque é que eu tinha que ter uma cidade que historicamente sempre foi uma cidade líder, sempre foi uma cidade capaz de fazer um país, porque Portugal nasce aqui, não é? É muito importante. Portugal nasce aqui, é esta a simbiose do país, é a cidade que fez a Revolução Liberal, a cidade que fez que em Portugal nascesse o respeito pela Constituição e o respeito pelas pessoas, foi a cidade que nunca se subjugou à monarquia, foi a cidade que nunca se subjugou à Igreja, foi sempre a cidade da liberdade. E esta cidade sempre teve ao seu lado a economia, foi a cidade da economia sempre. Mas eu costumo dar este exemplo. O meu primeiro emprego foi em 1992, quando saí da faculdade, foi no Banco Português do Atlântico, e passado 6 meses despedi-me. Eu achava que era na Expo em Sevilha. E fui criar uma empresa na Rua das Flores, com um professor da Faculdade de Economia, o João Paulo Peixoto, que era meu professor, e que me convidou para fundar uma empresa com ele. E fomos para o chamado Ninho de Empresas, da Fundação da Juventude, na Rua das Flores. O Ninho de Empresas não tinha ninguém, estava completamente vazio. E a Rua das Flores estava E a Rua das Flores estava carros a cair de podre. De A Rua podre das mesmo. Flores. Estava aqui. Portanto, o Porto em 92 era isto. Eu lembro que depois a empresa, enfim, cresceu bastante, nós trabalhámos na área dos derivados. Tínhamos aqui no Porto a Bolsa de Derivados do Porto, e a seguir, para crescer, alugamos, não me esqueço, um edifício na Mocinho da Silveira, onde hoje está o Cantinho do Avilés. E eu lembro perfeitamente que nós alugamos o prédio inteiro, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, por tudo em meio. Estava a cair tudo, não havia ninguém, não tínhamos sítio para ir almoçar, etc. Portanto, e de repente, Tinha ali perto do Castiço. Tinha. E tinha o café da Dona Lourdes. Mas digamos, era uma cidade que eu diria com muito pouca esperança, porque era uma cidade feia, era uma cidade a cair, era uma cidade insegura. Eu lembro-me disso. Sim. As nossas colegas de trabalho, no inverno, nós tínhamos que levá-las ao carro. Era esta a situação da cidade. E, portanto, o que é que mudou na cidade, não é? No fundo, a pergunta é, o que é que mudou este empreendedorismo todo que nós temos? Eu acho que o que mudou foi, de facto, a capacidade de voltar a ter esperança na cidade, e esta capacidade resultou muito, eu diria, de 3 coisas. Resultou de uma mudança significativa na forma como a Universidade viu o empreendedorismo, e há que dar o mérito à Universidade do Porto. O Porto tem um ninho de empresas incrível, que é o PTEC, e que fez um trabalho incrível do ponto de vista de empreendedorismo na cidade do Porto. A segunda vertente importantíssima foi a questão do aeroporto do Porto, e a termos um empreendedor privado a chamar uma operadora aérea, no caso Mário Ferreira, a chamar a Ryanair e desafiar a Ryanair a fazer ligações para o Porto. Isto retransformou a cidade, porque basicamente voltou a dar esperança. E voltou a dar esperança a 2 níveis. Voltou a dar esperança porque voltamos a ter capacidade de ter negócios na cidade. E renasce um bocadinho alavancado pelo turismo, não é? O crescimento do turismo. O turismo veio trazer o quê? A vivência de cidade, que é importante para quem tem negócios. Eu costumo dizer até que... para atrair mão de obra. E vivência, estás a ver? Ou seja, é impossível tu trabalhares num sítio onde não tens vivência. Sais do escritório e vais comer aonde? Vais no escritório, queres ter uma reunião com quem? Vais aonde? Sim. Quer dizer, não há cidades com boa economia. Mas perdeu-se aquela vivência que está na minha cabeça. De levar as colegas ao carro porque era inseguro. Essa perdeu-se. Olha, eu percebo, era um ponto de contacto interessante. Eu percebo. Ganhou-se outra coisa. Eu percebo, mas ganhamos coisas muito mais interessantes. Portanto, eu acho que esse é um ponto muito importante. E a tua pergunta é importante porquê? Porque, de repente, na cidade do Porto, hoje debate o excesso de tudo, não é? Debate o excesso de pessoas,
porque temos problemas de mobilidade. Excesso de trânsito. Claro, porque temos um problema de mobilidade. Eu costumo, vamos lá ver, a cidade do Porto tem 2000 anos. A cidade do Porto não mudou do ponto de vista morfológico, porque nós também não deixamos que mudasse. Eu acho que essa é uma das grandes vitórias do Porto. O Porto, morfologicamente, e ainda bem, preserva o seu património mundial, a sua lógica de proteção da Unesco, que faz com que tudo aquilo que aconteça no Porto é, em grande medida, reabilitação. Ou seja, não é demolição e construção de novo, é reabilitação. E já o Rui Rio, na altura, dizia que esse era um dos meios de crescimento do Porto. Claro, foi um ponto muito, muito importante, porque o Porto escolheu o caminho da reabilitação. Exatamente. O Porto podia ter escolhido o caminho da destruição e da construção nova. E até dou um exemplo. Em Nova Iorque, estive lá este ano, estava lá com uma prima minha e ela diz: Tiago, eles fazem um arranha-céus em meio ano. E destroem aqueles pequenos edifícios que têm Estavam lá antes. são E característicos. vejo até Wall Street. Tens uma coisinha pequenininha e ao lado. E tudo ao lado. Exatamente. Nada está preservado. Certo, e portanto, para te dizer o quê? Que esta lógica de empreendedorismo, eu acho que foi muito o reganhar desta esperança de cidade. O turismo deu autoestima à cidade, que era algo que era muito importante, não é? Nós portugueses temos um problema de autoestima. O turismo é muito importante porque de repente temos estrangeiros a dizer: olha que bonito. E nós de repente... Quem é que dizia isso? Era o Guterres? Não, quem é que dizia o problema de autoestima? Não sei, o Guterres, ele para baixo tem um problema de autoestima, não vejo que possa ser, mas autoestima dos portugueses. Mas eu acho que nós temos, e portanto eu acho que o nosso fado, o turismo alavancou muito esta questão do valor das nossas coisas. E como vereador, o que é que acontece? Nós em casa, né, temos os nossos filhos. Certo. E nós compramos um brinquedo, ele abre, desfaz, os brinquedos. Qual é o brinquedo que assim atirou para a cidade que a malta está agora ali e que lhe dá mais gozo de ter isso como obra, até no sentido de ver que ali tudo à volta está Este momento são as analogias do João Oliveira. Antes de responder, excelente pergunta. Pois é, mas não... Analogia. Qual é o brinquedo que atirou para a cidade? Atirar a melhor pergunta que já fez. Eu vou dizer, o melhor brinquedo que eu teria passado foi o filho que tem agora 4 anos, que foi o melhor brinquedo que eu dei à cidade. Mas tirando esse lado... Já é sócio? Já é sócio, claro, okay. Já é sócio. É o 125 mil e tal. E para além disso, que é o melhor brinquedo que se pode ter, diria eu, e que se pode dar a uma cidade, eu diria que o que me dá mais gozo a mim sentir foi o trabalho que fizemos enquanto equipa, não fui eu, foi equipa, que nós fizemos do ponto de vista de atração de investimento para a cidade do Porto. E os números são colossais. E porquê é que me deu gozo? Porque o resultado do trabalho, desse trabalho, resultou muito daquilo que a cidade já tinha, mas que não sabia vender. Ou seja, de certo modo, a cidade era quase um segredo que se escondia, timidamente escondia-se. E eu lembro perfeitamente, quando eu chego, a primeira decisão que eu tomo do lado da economia foi perceber: nós temos uma das melhores universidades do país, se não a melhor universidade do país. E então lembro que pedi para uma empresa para me fazer um estudo sobre o talento. E nós fiz o primeiro estudo de talento em Portugal. Porque eu tinha a noção que nós éramos o maior produtor de talento do país. E então, esta empresa fez o seu trabalho e quando me apresenta os números, diz-me assim: olha, incrível, o Porto, a zona Porto, macro-região do Porto, é o maior produtor de talento do país, mas também é o maior exportador de talento do país. Tu falaste isso, o maior exportador de talento do país. O Porto exporta talento e Lisboa importa talento. Portanto, nós andamos aqui a exportar pessoas. Com esforço. E eu pensei, mas então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que reter este talento aqui. Para reter o talento aqui, o que é que eu tenho que fazer? Chamar empresas. Mas eu já tenho a mina. Qual é a mina? É o talento. O que é que as empresas precisam? Pessoas. Então vou vender aquilo que nós temos, que é o talento, que é esta nova economia verdadeiramente incrível, que precisa de pessoas, é uma economia de pessoas. E eu acho que este trabalho é aquilo que me dá mais gozo. Porquê? Porque hoje o Porto, reparem, o Porto foi nomeado pelo Financial Times, não é estar-me a gabar em nome próprio, mas quantas empresas em Portugal, entidades em Portugal, são o número 1 no ranking do Financial Times do ponto de vista de estratégia de investimento direto estrangeiro. E o Porto é número 1. E o Porto é número 1 à frente de Estocolmo, à frente de Bilbao,
enfim, grandes cidades do norte da Europa. E o Porto está em número 1 e nós começamos com o número 8, depois fomos para o número 5, depois fomos para o número 3, depois fomos para o número 1. Isto dá-me imenso gozo, porque eu acho que Portugal tem que estar e tem que ter a capacidade de ser líder, porque reparem, os pequenos países da Europa são em grande medida dos melhores países. Se nós olharmos para a dimensão de uma Dinamarca, para a dimensão de uma Holanda, para a dimensão de uma Bélgica, para a dimensão do Luxemburgo, para a dimensão de uma Finlândia, quer dizer, mas a questão é essa, o tamanho não os faz pequenos. Não é o tamanho que faz pequeno um país. O que faz pequeno um país é a mentalidade pequena. E, portanto, a Dinamarca são metade de nós, são 5 milhões de pessoas. A Holanda é um país pequeno, é o maior exportador agrícola do mundo. Eu costumo dar este exemplo. Não tem sal, é brutal. E, portanto, não tem clima. E, portanto, Uma coisa a nível de porcos, exportam porcos, que é uma coisa maluca. Que é uma coisa incrível. E, portanto, isto tem a ver com o quê? Tem a ver com o que eu chamo de gestão, com a capacidade de tirar valor dos teus ativos. Eu acho que se conseguiu isso no Porto. Eu acho que o Porto hoje é reconhecido como um hub tecnológico. Reparem, nós apresentamos as últimas estatísticas, nós desde 2015 trouxemos uma média de 10 empresas por ano para a cidade do Porto. Estas empresas criaram mais de 22 mil postos de trabalho na cidade do Porto. E o investimento feito na cidade é superior a 1.000 milhões de euros. Isto são valores gigantescos para uma cidade que tem a dimensão que tem. É uma cidade que não é muito grande. Portanto, eu acho que isto mudou completamente a forma como a cidade se estrutura, e eu acho que, sobretudo, dá esperança e futuro à cidade, porque eu acho que é isso que nós precisamos. Eu, pelo menos, que já trabalhei fora de Portugal. Em Lisboa também. Não, trabalhei no Brasil, mas estudei em Lisboa. Atenção, que nós temos ouvintes em Lisboa e já estamos aqui a queimar completamente. Não, acho que isto é saudável, esta luta Porto-Lisboa, claro, acho que é uma luta muito saudável, claro. Muito saudável, mas eu acho que quem gera uma cidade, acho que o maior gozo que pode ter é permitir que as pessoas sonhem dentro da cidade e que concretizem os seus sonhos dentro da cidade, porque eu costumo dizer que se uma cidade não tiver economia, é uma de duas coisas que não é uma cidade. Ou é um museu, ou é um dormitório. Exato. Só há duas hipóteses. Portanto, para o Porto voltar a ser cidade precisava ter economia. E, portanto, se perguntas o que é que eu gostei mais de fazer, foi voltar a trazer economia para dentro da cidade do Porto. Tenho uma pergunta aqui mesmo na ponta da língua. Se a pessoa não quiser responder, ou se depois quiser que a gente corte, nós cortamos. Diga. Mas... Não, normalmente eu faço perguntas, nós tentamos passar... Inconvenientes. Conhecimento, tentamos passar exemplos de sucesso e também tentamos que seja divertido. Então, exato. Eu sou um bocadinho responsável, neste caso não é, juro que neste caso é irresponsável. para a piada, neste caso é uma pergunta certo. séria, mas difícil de responder, que é o seguinte, levando isto para a política, ou seja, existe um método que foi aplicado e pode ser se calhar replicado no resto do país, noutras regiões, certo. Pode e devia. E existem pessoas que têm experiência, têm currículo em aplicar esta receita. E eu aposto que o Sr. Professor dava um excelente Presidente da Câmara, e se calhar até a nível político nacional. E também punha o meu dinheiro em como não ia ter hipótese nenhuma de ganhar umas eleições. Ou seja... Eu percebo o que estás a dizer. Ou seja, é uma pergunta difícil. Seja, não, nós vemos alguém com currículo e eu estou a olhar para pensar, estamos a falar aqui do futuro, agora o Rui Moreira atinge o limite de 3 mandatos, o futuro Presidente da Câmara, alguém que podia ter, não só o seu professor, a equipa e pessoas que não fazem parte da equipa, mas similares lá fora, e tem zero hipóteses. Zero, não, pronto, há sempre 0,0001 tens de ser positivo, não estás a contrariar de um aqui. dia. Eu diria assim, vamos lá ver, o problema não fui mauzinho, pois não foste mauzinho, porque essas perguntas têm que ser colocadas e devem ser colocadas. No fundo, o que é que se passa? Eu sou uma pessoa otimista. E, portanto, eu acredito que nós, em Portugal, e isto estudas, falando de assuntos sérios, e a tua pergunta é muito séria, o mercado de votos em Portugal é um mercado muito diferente consoante a idade e consoante o nível de qualificação. Isso está a estudar. Portanto, na realidade, tal como numa empresa, tu tens diferentes mercados. Tens segmentos de mercado. E, portanto, é difícil ganhar as eleições em Portugal enquanto a apologia da política
for a apologia da pobreza e não a apologia da riqueza. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, há duas formas de olhar para os problemas. Um deles é dizer, eu vou gerir o problema sem resolver, vou geri-lo. Sim. Que eu acho que é, em muitos casos, o que acontece com grande parte dos problemas que temos. Empurrar com a barriga, não é? Vai-se empurrar com a barriga. Diria, não chamaria empurrar com a barriga, mas diria, mantenho a situação, porque enquanto eu mantenho a situação, eles estão dependentes daquilo que eu faço. E mantém-se mais ou menos E mantém-se contentes, mais ou menos contentes. satisfeitos. A segunda questão é resolver o problema. A ver, o que é que mudou em Portugal? A educação. A educação foi a política que eu acho que mais sucesso teve nos últimos 40 anos em Portugal. Ou seja, se me perguntarem a mim, o que é que o 25 de Abril trouxe de bom ao país? Sim, também. Epá, foi a questão da educação. Foi incrível o que foi feito. A criação de novas universidades, como a Universidade do Minho, a Universidade de Aveiro, foram fundamentais. E são fundamentais para o Norte e são fundamentais para o Porto. São universidades novas, com cursos novos, com mentalidade nova. Não é? Portanto, se quiserem, a grande diferença, por exemplo, face a Coimbra, que é a universidade que parou no tempo, não teve capacidade de regenerar, não teve capacidade de construir nada de novo. Já vamos E, alienar os estudantes todos. E, portanto, toda Coimbra. não, Vamos já me ouvir. a questão é, digamos, a capacidade que tu tens de projetar futuro. Claro. Não é? Essa é a questão. Portanto, do lado da política, o que é que eu acho? Quando tu olhas para esta grande transformação portuguesa e chegas ao fim e vês os resultados disto, tens uma massa de pessoas com idades jovens, são jovens, qualificados, que votam completamente diferente dos não qualificados e dos idosos. Completamente diferente. Tens dois mercados em Portugal. Portanto, eu acredito que o futuro é feito com os jovens e, portanto, de certo modo, tu vais passar um vale, não é? O vale é o país. Repara, eu não te dizia isto. Qual é o problema do Médio Oriente? É que todos eles têm mais de 70 anos. O Presidente de Israel, o do Hamas e o da Autoridade Palestiniana. Epá, mas alguém perguntou aos jovens o que é que querem daquilo? Mas os jovens, mas alguém perguntou aos jovens? Não, ninguém perguntou aos jovens. Da última vez, não é? Portanto, porque, de facto, a demografia, que é algo que ninguém liga, é fundamental, porque o mercado de voto é feito pela demografia. Se tu não tens jovens, e se quem vota são as pessoas de idade, os pensionistas, os dependentes, etc., Também há cada vez mais, não é? o voto está capturado. Portanto, não é fácil. Eu acredito que, no limite, todos nós, como seres humanos, para além de pensarmos em nós, pensamos nos nossos filhos e nos nossos netos. Portanto, eu acho que vai haver uma altura em que as gerações mais idosas vão ter que se questionar se aquilo que estão a fazer é justo. Eu acho que, sinceramente, não é. Esta é a minha opinião. Acho que não é justo. Acho que não é justo termos uma política que dá pouca esperança, que dá pouco espaço ao futuro. Porque as pessoas falam muito dos jovens, mas os jovens nunca são ouvidos. As pessoas falam muito dos jovens, mas os jovens não participam em quase nada, em nenhuma decisão que exista do ponto de vista do país. É tão ridículo. Para te dar um exemplo. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Repara, os jovens... vamos lá ver. Os jovens são jovens. Eu já fui jovem. A questão não é essa. Eu ainda sou. E tu ainda és, claro. Mas a questão, repara, quando o governo anuncia que o incentivo que eu vou dar à retenção de talento é quando eu terminar um curso, eu ter um voucher para ir andar não sei quê. Isto é patético. Porque isto é tratar os jovens como quase indigentes. Os jovens não é isso que querem. Os jovens o que querem é viver num país onde haja capacidade que, quando terminam um curso, terem empresas que são boas empresas que lhes pagam bons salários. Portanto, eles não precisam de nada do Estado, a não ser que o Estado crie as condições para que a economia seja capaz de dar futuro às pessoas. Claro. Ponto. Isto é simples. Investimento. E a escolha é sempre, eu quero continuar a ser o Pai Natal, portanto, eu vou ser eu a dar os docinhos aos meninos e vou distribuir. Portanto, a tua pergunta é ótima, porque dá para responder que eu acho que numa cidade do Porto, que já elegeu o Rui Moreira, foi um completo outsider. Sim. Completo outsider. Que elegeu um Rui Rio, que ninguém lhe dava nada antes dele chegar. Hoje é fácil dizer, porque o Rui Rio teve 3 mandatos, mas quando o Rui Rio ganha as eleições, ninguém dizia que o Rui Rio ia ganhar, porque havia um candidato fortíssimo, que até vinha de Lisboa, vinha de ministro, ia chegar cá e ia voltar a dominar. As gentes do Porto
Não são, Aí são do contra. são pessoas que eu acho que dão margem a que possa acontecer Uma qualquer surpresa. coisa. Qualquer coisa acho que pode acontecer, qualquer coisa, mas acho que sobretudo a questão da política precisa de ter intervenientes novos, atores novos, que tragam perspectivas diferentes. Esta temporada é apoiada por Imo Excellence e Quevedo, Friendology Forever. Que não têm que ganhar de imediato, porque as coisas não têm que ser ganhas de imediato, mas que sejam capazes de construir o futuro. Eu acho que é esse o caminho que nós temos que ter quando participamos numa sociedade, é fazer este trabalho de procurar construir algo que seja o melhor para todos. Pronto. Já agora, de uma forma rápida, estamos há bocado a falar do investimento e de puxar empresas. Existe alguma situação que tenha até marcado de uma forma positiva ou caricata que possa partilhar connosco? Posso, se quiser. Enfim, quando nós falamos de projetos de investimento e chegada de empresas, às vezes as pessoas acham, enfim, há uma vertente muito técnica, há uma questão muito técnica, em que nós temos que fazer muito trabalho, temos muitas reuniões, temos que entregar uma série de KPIs à empresa, que ela pede-nos um conjunto de informações, etc. Já agora, KPIs, Key Performance Key Performance Indicators. Mesmo assim, mas nós não vou temos que traduzir. Indicador-chave do ponto de vista de digamos, assim, analisar. Tu estás a dizer que os nossos ouvintes são burros, mas não são burros. Eles sabem que são KPIs. E, portanto, para além deste lado, às vezes as decisões surgem da maneira mais incrível possível. Vou-vos dar um exemplo de uma empresa que aterrou aqui na cidade, uma empresa tecnológica que faz software para o mercado de capitais, para todo o mundo, para a Nasdaq, por exemplo, nos Estados Unidos. E esta empresa chega aqui à cidade com uma ação muito, muito gira, que é basicamente o CEO da empresa vem passar férias ao Porto e à região do Douro, e está num hotel do outro lado do rio, que tem a melhor vista para o Porto, e a mulher diz-lhe assim: eu não percebo porque é que temos a empresa na cidade X. Não vou dizer o nome porque as pessoas vão chegar. Na cidade X. Eu não percebo. Na cidade X. Diz sempre indiretamente, não diz indiretamente. Eu quero que venhas para cá. Não. Eu não percebo. E chega-se ao final, elas é que mandam. E se ele não viesse para casa assim, porquê é que tu não arrumaste? Porquê é que tens a tampa da sanita levantada? E a história... Os cordões desapertados? Porquê é que não te penteaste? Não, mas a história até gira... ele está bem, eu vou para o Porto. Mas a história gira é que ele... E ele depois disse-me isto. Ele disse-me... ela disse-me aquilo. E eu pus-me a pensar e disse... Realmente, o tipo de negócio que eu tenho... Eu não preciso ter naquela cidade. Portanto, se calhar esta cidade... é muito melhor. É óbvio que a seguir foi pedir informações, foi ver, etc. E hoje temos cá 400 pessoas desta empresa na cidade do Porto. E é o maior centro da empresa. Ou seja, o Porto hoje é o maior centro da empresa. A empresa antes tinha operações no Norte da Europa e hoje o Porto é o dobro da operação que estava no Norte da Europa. Portanto, é muito... E esse ponto é importante porquê? Porque o lado da qualidade de vida na cidade, o lado da cidade que é boa para o turismo... é, se calhar, o meio mais barato de tu venderes a economia de cidade. É verdade. Ou seja, um turista e turistas na cidade têm muito mais impacto do que campanhas publicitárias, do que ires para feiras de turismo, etc. Portanto, e se tu pensares bem, o grande polo de empreendedorismo e inovação nos Estados Unidos foi São Francisco. Não é? Que hoje tem uma série de problemas, portanto nós temos sempre que aprender com aqueles que têm problemas. Mas qual é a característica de São Francisco? É uma cidade linda do ponto de vista do turismo e é uma cidade muito próxima da região vinícola mais importante dos Estados Unidos, Califórnia, Napa Valley. Napa Valley. Por acaso, agora um à parte. O que é o Porto? É a São Francisco da Europa. Porque tem a cidade, tem a universidade, como eles têm Stanford, nós temos a Universidade do Porto e nós temos o Douro Valley. E o Douro Valley está mais perto de Napa do que Napa está de São Francisco. Sim, é verdade. Okay. Então, nós estamos no Douro Valley 40 minutos. Mas é uma road trip que eu vou fazer um dia. São Francisco, Napa Valley. Certo. E agora a altura ideal para falar de um dos nossos patrocinadores.
Pois, Quevedo. então, Vinho do Porto, Quevedo. Muito bem, conheço muito bem. Foi ex-aluno da Faculdade de Exatamente. Economia. Por cima eles- do Do Douro, Douro. sim. Produz o vinho do Porto extraordinário. Por acaso é. É E extraordinário. está a começar de trás, começou de trás e está a apanhar os tubarões. Tipo, quando eu Pois passo é. ali na Lodge, como ele diz o Lodge dele, que está sempre cheio, sempre à pinha. Sim. Sempre à pinha. turismo. Aí está, o turismo, outra vantagem do turismo. Vocês virem bem a capacidade que o turismo teve de alavancar um produto autóctone, o nosso vinho, e a capacidade que teve de alavancar estancar, pelo menos, a desertificação que estávamos a assistir no Douro. Hoje vocês vão ao Douro e têm Sim, é pessoas, incrível, não é? têm trabalho, têm hotéis, Muito mais porque hotéis. temos turismo. Sim. É verdade, é verdade. Aqui uma questão. O turismo alavancou também, lá está, a atração desse investimento. Esse investimento veio e isso também há de alavancar o setor da construção. Porque Certo. 400 pessoas, não é? Como falou isso desse que eu estou a caso, falar. onde é que essas pessoas vão morar? Não é? Esse é um problema que nós temos. É um problema relevantíssimo que nós temos. Eu tenho uma provocação, professor. mais Então, uma. Que é, eu acho que mais liberal. Eu E como é que tu disseste há dias que eras social-liberal? sou social-liberal. então, Sou social-liberal. Ou seja, eu se calhar és acredito, como eu. Pronto. eu acredito na iniciativa do mercado. Acredito nas liberdades individuais e também em termos económicos de liberdade de iniciativa. Acredito muito na meritocracia e acho que não há meritocracia quando há famílias que são desfavorecidas, não é? Por exemplo, em termos de educação, então acho que é muito importante o sistema educativo. Claro, tens igualdade de oportunidades. O elevador social é super importante e nesse aspecto eu sou social-liberal, porque há sempre pessoas que estão um bocadinho para trás. E no caso da cidade, em termos de habitação, a verdade é que há muita gente que é contra o turismo. Eu digo, vocês são malucos, meu, nós vamos recuar. Nem 10 anos, estava aqui de podre, prefiro 1000 vezes como está agora. Okay? Mas isto agora, a habitação, tudo bem. O Estado arrecadou tantos impostos e o país está a ser, em termos económicos, está a alavancar totalmente graças ao turismo. Aliás, te digo assim, olha, a reforma dos teus pais, o IRS que tinha a taxa sobre taxa, tudo isso acabou, a reforma... Não houve cortes da reforma, tudo isso foi o turismo que nos permitiu tirar do buraco. De acordo. Okay? No entanto, também traz algumas distorções, foi quem ficou para trás, por exemplo, em termos de habitação. O que é que se pode fazer em termos de habitação, de aproveitar o que é que o mercado trouxe-nos este boost? Excelente pergunta, excelente. agora? Porque a habitação, para já, não é um problema do Porto, não é um problema de Portugal. Não é um problema de europeu, Portugal, é um é. problema do mundo. É um problema do mundo. mundo. Vamos lá ver, é um problema do mundo. Não há sítio nenhum no mundo onde não tenhas um problema de habitação. A menos que não mora lá ninguém. Vamos lá ver. Se nós formos às cidades do interior de Portugal, não há problemas de habitação. Não há. É Portanto, verdade. isso é um mito. Nós, como vivemos nas cidades do litoral, de repente transformamos o problema destas cidades num problema do país, que não é. Porque a minha sogra tem casa em Vilar de Mouros, eu vou lá e sempre que vou a Vilar de Mouros Vilar de vejo Mouros. casas completamente desabitadas e não vejo É ninguém verdade. a lá ver. Portanto, há muitas casas Se fosse uma disponíveis. descentralização do país, já se resolvia parte do Claro, problema. e por isso é que eu defendo isso, defendo a regionalização, por exemplo, mas não sou, mas não é. Mas respondendo a essa pergunta, a habitação tem um grave problema em Portugal que tem a ver com a questão da oferta. Repara, nós nesta década, após a Troika, 2013, 2023, nós estamos a construir 10% das casas que construíamos antes da Troika. Portanto, nós passamos de fazer 120 mil casas por ano para 12 mil. Epá, isto é avassalador. Portanto, a partir do momento em que tu reduzes tanto a oferta, isto é avassalador. E, portanto, tens um problema de oferta, tens uma alteração demográfica do país que tem a ver com o Portugal ser o país da Europa com a mais elevada taxa de divórcios. É importante dizer isto. Nós, no Porto, temos o maior rácio de famílias monoparentais do país. São Nunca tinha 30%, pensado nisso. são Não sabia 30%, disso. são 30% das famílias são monoparentais. Portanto, repara, apesar da população não aumentar, uma família agora precisa de 2 casas. Pois. Porque o marido e a mulher separam-se, tá? Passaste a precisar A não ser que arranjem a rapidamente. menos E na outro próxima parceiro e Não, porque tal. não põe um biombo a meio da casa? E na próxima discussão com a Tânia, vamos lembrar disso. E lembrar assim, epá, nós não podemos deixar a discussão continuar, porque é um problema de habitação. Da habitação, é verdade. E nós temos que pensar no país. Mas esta questão é importantíssima, porque nós tivemos uma alteração demográfica do país. Isto tem impacto na habitação. E depois tiveste a questão da imigração para o país. Nós temos mais 100 mil pessoas no país. Traz 100 mil pessoas para um país sem casa.
Portugal precisa de trabalhadores, abre as portas à imigração E agora? e o Estado não faz uma única casa. Portanto, respondendo à pergunta, Também querias chegar. tivemos um problema de mercado. O Estado aí também não é bem-vindo a intervir. Claro com que dinheiro dos é, na impostos. minha opinião é. Porque- Eu defendo como liberal que o Estado deve ter uma participação, como tem nos países do Norte da Europa, voltamos ao mesmo, como tem nos países do Norte da Europa, que são profundamente liberais, que tem, do ponto de vista do mercado imobiliário. Tu chegas à Holanda, por exemplo, um país profundamente liberal, a habitação social e a habitação acessível é feita por privados, mas é financiada pelo Estado. Ou seja, eu não quero que o Estado vá fazer uma casa porque ele não sabe fazer casas. Agora, o Estado tem que ter uma política de habitação. Sim. Mas posso comentar que eles nem têm piscinas um... municipais. Nem piscinas municipais, seja piscinas municipais. Achas que são mal feitas pelo Estado também? Vou dar um exemplo da piscina municipal de Pedroso, que foi lá a minha filha, que felizmente não fui. Então o que é que acontece? Os homens não podem levar as filhas para o balneário dos homens. As mulheres não podem levar os filhos para o balneário das mulheres. Que Então é o confusão, balneário. Já estou- É um balneário das crianças. O balneário das crianças tem os chuveiros assim, só que é assim corrido. E então as mães que têm que dar aos pais, mais aos pais têm que dar o Molham-se banho todos. aos filhos, têm que se molhar todas. Pá, Tem que se molhar todas, tipo, pelo caminho. Eu assim, pá, mas ninguém pensou nisso. Tipo, passam pelos Portanto, é um chuveiros problema de todos. projeto, é um problema de projeto. O arquiteto não... Eu duvido que alguém que quisesse explorar um ginásio privado não fosse pensar nisso. Pá, como é que De os acordo. pais dos miúdos que vêm cá andar na natação, e atenção, e mais uma vez, uma porcentagem muito grande de classe desfavorecida, e aí que eu sou social-liberal, que não tem que estar numa piscina sem condições e ser mal De acordo contigo. atendidos Sabes que por eu defendo empregados muito municipais, porque vão piscina municipal. Estás a opá, falar, se não posso-te queres, interromper, vai para a interromper. Praia de Sabes o que eu acho que é o maior falhanço das políticas socialistas em Portugal? É terem transformado a oferta pública para uma oferta para pobres. Mais uma vez, eu dou sempre os exemplos dos nórdicos. Tu chegas aos países nórdicos e toda a gente anda a transporte público. Toda a gente. Eu digo toda. Não são aqueles que não têm meios, é toda a gente. Porquê? É cómodo, é rápido, é eficiente, Claro. está sempre a Eu tenho horas, privilégio. tens bom serviço. Hospitais públicos, excelentes. Escolas públicas, excelentes. O que é defender o serviço público? É dar qualidade ao serviço público. E em Portugal o que é que tu tens? Tens exatamente o oposto. Não tens qualidade por uma questão, porque não se exige qualidade. Porque em Portugal o funcionário público nunca pode ser despedido. Ora bem, se tu nunca podes despedir um recurso humano, o que é que tu podes pedir do ponto de vista de qualidade desse Mas posso recurso dar uns humano? tabefes. Pois A podes. avaliação de desempenho. Podes. És acusado de assédio. Por acaso a Tânia disse, porque ela respondeu-me assim, olha, podes crer que um dia que vai levar ali à piscina ela não vai responder dessa maneira. Ok? E atenção, ela anda... Eu por acaso até tenho... Mas a culpa até nem é de funcionário. Eu tenho Estás a ver? Queres A mesmo culpa nem é de revoltar, tu? funcionário. Não foi ele que A culpa é do construiu. sistema, não é? Nesse caso, não Aqui estou a dizer, eu construiu. tenho postos para pôr no privado. Aliás, ela anda numa creche privada e acho que é uma vergonha, porque eu nunca na vida poria numa creche pública ouvindo as histórias que ouço. Mas aí está, estás a ver? E- Deveríamos ter um Mas são sistema de gratuitas. creches públicas. Exatamente. Deverias ter um sistema de creches públicas que permitisse a qualquer português, Exatamente. qualquer E o falta de português, planeamento, porque abrem Exatamente. esta situação das creches que agora não se paga, isso tem Sim, um nome, sim. mas depois não há vagas. não há vagas, claro. Claro, quem é que fica É gratuito, mas não temos. É isso. Exato. E eu estou-me a lembrar agora E uma história. prejudica completamente o ensino que é ali, porque o que é que eles tiveram que fazer? Abrir vagas. Como cada criança tem menos atenção, à partida já está a ser menos bem Claro. preparada. Há falta de brio, e Sim. há falta de brio no Estado, mas não é só no Estado. Eu também fiz voluntariado, estamos a falar da pobreza, e fiz voluntariado Em andei nas Varanasi? ruas. Não, aqui no Porto. Não, também aqui fiz. no Porto. O Amanda até fez comigo na Rua Escura. Mas antes disso, tinha um grupo de caminhada, e lembro-me, quando tornei responsável do grupo de caminhada, as pessoas, nós tínhamos ofertas de bolos e rissóis, e pegavam Sim. num saco de plástico e atiravam assim, bolo, e eu assim, o quê, meu? Então alguém que só porque está na rua vai pôr a mão e vai comer um rissol com creme da bola de Berlim e vai ficar uma toda suja. Não, tudo embrulhado em guardanapos. E as pessoas assim, para quem é? Não, desculpa, é um ser humano. Sim, Se nós vamos dar comida, é com brio, não é qualquer Quando- coisa. quando- Eu sinto isso do Estado. Quando arrebentou Tem que ser com a brilho. guerra na Ucrânia, então vamos dar roupa ao desbarato. Mas davam roupa com buracos. Mas que achas que eles vão vestir isso? Não. Exatamente. É dar roupa em termos. Certo, de acordo. Com brio, deve haver brio, porque não é por uma Isso é pessoa tratá-los ter como menos pobres, como estava a posse. falar. Não é tratar as Atenção, pessoas como pobres. Eu sou liberal, profundamente liberal,
E também por isso acho que as pessoas que estão um bocadinho abaixo na escada social merecem mais apoio para poderem subir da forma certa. É nivelar. E devemos ser humanos. Há um ser humano que está ali, não é ali uma coisa, mas que é isso? Repara, é o princípio da comunidade. Eu acho que... Desculpa interrompê-lo. E até disse assim, olha, porque a minha filha andava no ginásio privado. Ele disse, olha, nós vamos voltar para o privado apesar de nos dar menos jeito. Ok. Isso é vergonhoso, porque há muitas pessoas que não podem fazer isso. Mas eu ainda vou lá, de gabardine, ainda vou lá, armar o pé de Sim, vento. e ainda para reforçar essa ideia, uma família que até tenha posses para meter os filhos no ensino privado, ou dar saúde que não consegue. No outro dia fui ao Hospital São João, estavam 60 crianças para serem atendidas na urgência, tive que ir ao privado. Também acontece. Nós estamos a pagar duas vezes, ou seja, estamos a pagar nos nossos impostos e depois estamos a acordo, pagar é isso outra mesmo. vez. Isso não faz sentido nenhum. Eu antigamente era. Por isso é que eu te digo, que é no fundo o que disseste, é aquilo que eu digo, que é, nós estamos a transformar a oferta pública de serviços, não numa oferta pública universal, como se diz, não é para todos, é para quem não tem alternativa de ir para o privado. Exato. Pois. Não é? Porque na maior parte dos Ninguém casos nós já nem lá vamos, porque a experiência é de tal maneira má que nós, quando temos um problema em casa, o que fazemos é vamos imediatamente à urgência de onde? Do hospital privado. Sim. Foi logo Isso é atendida. triste, Não isso tinha é ninguém à triste, espera. isso é triste. Pois é. E eu não me sinto culpado, Mesmo o até Estado porque faço não bastantes tem- sacrifícios para manter algumas coisas do estilo de vida. Mas, no entanto, entristece-me enquanto país, porque eu sei que há pessoas que não conseguem... Olha, vou dar outro exemplo para mim, que é, a minha filha teve um educador, que é o Ronaldo e o Messi juntos, dos educadores. Uma pessoa incrível, é um gênio daquilo. Aliás, porque a minha filha tornou uma pessoa, ela e os colegas dela. E, no entanto, ele tinha um sonho de pôr a filha numa IPSS. Está bem? Tinha um sonho de colocar a filha numa IPSS e não colocou pelo valor que valor? tinha que pagar. Eu pensei assim, espera aí, então eu estou a beneficiar de um serviço incrível, que não é a instituição, é o educador, okay, também no IPSS, e ele com o seu salário não consegue colocar a filha dele onde ele quer. Não há oferta de qualidade para os rendimentos dele. E isso é algo que me entristece. Olha, para um ser humano que merece todo o meu respeito, assim, quer dizer, eu estou a beneficiar e ele não consegue. E isso, também enquanto liberal, é importante para as pessoas que os liberais sociais-liberais pensam nisto, não é? É algo que me revolta e que me preocupa. E fico contente por também, professor, estar no mesmo barco. Vamos voltar aqui, se calhar, um bocadinho agora ao tema. Agora eu voltei um bocadinho Diz lá, atrás. diz lá, diz lá. Estávamos a falar da habitação e falou na Holanda. E eu vendo muitos tubos para o setor da construção na Holanda. E eu acho que o problema deles ainda é pior que o nosso. Porque eles agora estão com limites ambientais a nível de construção e também se vê pelo nível de vendas que neste momento estou a ter para esse setor, em que o próprio Estado está a limitar, e agora sem governo, as coisas vão se manter pelo menos até o próximo ano. Eles sendo um país mais pequeno que Portugal, têm 16 milhões de habitantes, e aí eu acho que a crise ainda é bem pior que em Portugal. Ou seja, não é um problema nacional, é um problema europeu. Em todo o lado há falta de habitação. Agora a questão é como se resolve. No Porto há falta de habitação, isso é claro. Nós enquanto município estamos a fazer... Nós fomos o primeiro município a lançar um programa de arrendamento acessível. Nós temos no Porto um programa de arrendamento acessível que, por acaso, fui eu que lancei durante a pandemia, procurando tirar partido do Covid-19 e dos apartamentos de alojamento local que estavam vagos e arrendando-os para colocar no mercado de renda acessível. Portanto, temos hoje na cidade 200 apartamentos já nestas condições. É óbvio que, enfim, 200 é o que é. Mas se pensarmos que o Governo no PRR tem um objetivo de fazer 1.200 em renda acessível ao país inteiro, não é assim tão mau, mas nós estamos a trabalhar em projetos de habitação acessível do município, mas vamos ser claros, isto não vai lá só com a nossa oferta de habitação. É importante dizer que o Porto já tem um estoque de habitação social que é o maior de Portugal. Nós temos 13% das habitações da cidade são habitação social. Nós temos uma estatística equivalente à Finlândia, portanto somos um país do norte da Europa onde a média é 13% de habitação social. A média em Portugal são 2% e o António Costa quer nos 50 anos de 25 de Abril atingir 5%. Então nós já estamos nos 13%. Nós não queremos fazer mais habitação social. Nós queremos sim fazer habitação acessível, habitação para a classe média, para os jovens que estão cá na cidade. Agora, para fazermos isto, temos que ter os privados a ir a jogo. E tu falaste um ponto muito importante,
que é aquilo que se chama a transição verde, o Green Deal europeu. Sim. E o Green Deal europeu é muito bonito, mas vai encarecer tudo na Europa. E é importante ter esta noção. E isto, ao nível do aço vai, porque nós já estamos a falar disso. claro, e isto não se diz às pessoas. Isto não se diz às pessoas. As pessoas falam do Green Deal, é espetacular, mas o ambiente vai ter um preço. Sim, E vai ter um preço porque os preços de construção vão subir enormemente, porque vamos ter que ter muito melhor eficiência energética, vamos ter muito mais normas do ponto de vista daquilo que é a gestão de resíduos do ponto de vista de construção, Sim. vamos ter a questão daquilo que estamos a fazer no aço, da matéria-prima, do ponto de vista de limitar a importação chinesa e desses países, colocando impostos ambientais para encarecer esse tipo de produtos. O que é que isto vai significar? Vai significar preços de construção mais elevados. E, portanto, isto é algo que as pessoas têm que perceber. Portanto, qual é o único caminho, se quiserem, que eu advogo? Temos que criar riqueza. Se nós criarmos riqueza, aumentamos salários. Aumentando salários, as pessoas têm melhor poder de compra. Se as pessoas têm melhor poder de compra, aumentamos a procura potencial do ponto de vista de habitação. E também conseguem fazer melhores opções. E o mercado vai responder, estás a ver? Depois eu acho que há outro problema, que é a mobilidade, que tem que ser trabalhada para permitir que as pessoas não tenham que viver no centro das cidades. Para permitir que as pessoas tenham a capacidade de morar a 40, 50 km e chegarem rapidamente. Comboio, claro. De comboio, de metro. É o que se passa nas grandes cidades. Nas grandes Até cidades. em Tóquio. Nas grandes cidades. Tem Tóquio. Chegas a Paris e tens uma mega chamada Grand Paris, ou Great London, não é? Great London vai do Porto a Viana do Castelo. Pois. Não é? E as pessoas moram lá, nesta Great London, e fazem com qualidade de vida. Qualidade de Pois vida. é. Todo o seu trajeto é feito ou de comboio ou metro. Muito pouca gente anda de carro. Não é? Vamos só ver isso em Portugal. Eu estou, por acaso. Porque aí também são Há quanto condicionadas. tempo que não anda de comboio? É mau o comboio, mas, ver, quando eu digo, eu acho que nós vamos mudar isso, repara, eu acredito muito nesta ligação direta, nesta alta velocidade Porto-Lisboa e depois até cima, acredito muito nisto. Acho que finalmente o país acordou para a questão da mobilidade em carris. Acho que o país finalmente acordou. Repara, mesmo no Porto, pela primeira vez está-se a discutir a ligação entre Campanhã e o aeroporto de comboio, que é uma coisa óbvia, não é? Claro. Porque é que nós nunca fizemos algo? Porquê? Quer dizer, eu acho que finalmente os decisores políticos acordaram para isto. Porque percebem, quer dizer, que isto é uma obrigação. Porque se tu não o fizeres, vais perder competitividade enquanto país. Quer dizer, porque os países que melhor resolverem estes problemas da transição ambiental, da questão da mobilidade, da qualidade de vida das pessoas, são aqueles países que mais investimento vão atrair. Portanto, eu sou muito otimista nesse sentido, porque independentemente das diferentes opções políticas, eu acho que a esse nível as coisas estão a melhorar de forma substancial. Até 2025, então o que é que podemos esperar do professor? Até 2025, não sei. Quantos Ainda faltam 2 campeonatos para o anos. nosso clube? Para o nosso clube, eu acho que este ano vai ser difícil, mas eu acredito que sim. Relativamente a 2025, acho que a cidade do Porto, acho que a cidade do Porto em 2025 tem que discutir o seu futuro, muito sinceramente. Acho que Rui Moreira marcou um capítulo importante do ponto de vista de cidade. Vamos ser claros que mudou radicalmente. Sim, nem tudo anos. é perfeito, enfim, não sou apologista disso, mas acho que se mudou completamente a cidade, projetou-se a cidade de maneira diferente. Portanto, eu acho que isto traz uma enorme responsabilidade para quem vem a seguir, do ponto de vista de rumo, e acho que tem que se respeitar os mandatos, sinceramente, e portanto eu acho que estas questões têm que ser discutidas em 2025. Olha, pela discussão como correu, tem o meu voto se for candidato a Presidente da Câmara ali, lançando o desafio. Hoje também confirmou algo que a minha mãe me ensinou desde novo, que é: quem manda na capoeira é o galo, mas quem manda no galo é galinha. E ainda bem, porque graças a isso temos 400
pós-trabalho. A conclusão que eu altamente tirei é, qualificados. a conclusão que eu tirei É é no Porto. convidar as esposas de grandes CEOs de empresas a virem passar férias ao Porto e ao Douro. E do lado de Gaia, Exatamente. É uma grande dica. Aí É. está. Exatamente. Como Público atrair. feminino, temos que abrir a baixa strip masculino que é para ter mais investimento. olha, tinhas Portanto, quem uma trabalhar rubrica. nessa área tem aí um nicho a explorar. O Zé mandou... Alguma frase? Temos a frase? Ainda não? não falei com o Zé. Oh, Pronto, no Ainda próximo, hoje eu no falei. próximo episódio vamos ter o Momento Zé. Já agora, quem é o momento do Zé? Não, o Zé é uma pessoa. O O Zé é uma momento, pessoa, exatamente. o Momento Zé é uma rubrica que vamos passar a ter no próximo Ainda episódio. não falei com ele, mas pronto. Não interessa, Ele- ele vai. Ele alinha. Ele- O Zé é uma figura mítica do Porto. Porto. Já inspirou muitos jornalistas até no jogo. Ah, muito bem. É verdade. Que utilizam umas conhece- frases conhece dele. a nata da cultura. Tem muita piada, tem muito carisma. Tornei-me amigo dele, é um bom amigo. E aos anos, sempre que a filha fazia anos, e aos anos, é uma pessoa impecável. Já nos arranjou vários convidados Exatamente. para aqui. Incrível. É uma pessoa com muito valor. Havia muitos jornalistas que apontavam os pensamentos dele e depois publicavam sem pôr citação Sim, sim. do autor verdadeiro. E Muito bem. pessoa incrível, por acaso, uma pessoa incrível que está desaproveitada, infelizmente. Eu acho que está ao nível do Pimbas. Um dia temos que o trazer cá. Ainda temos de trazer aqui. Pimbas é o meu irmão. Ah, Também anda na faculdade. É funcionário Mas do Partido Comunista Português Pois é. e... mas na faculdade Converteu-se. na faculdade era ultracatólico, agora Pois. renegou o ópio do povo. É uma boa discussão estar aqui com a nossa Exatamente. discussão. Momento Zé. Vamos falar com ele, vamos criar esse Bom, momento Zé. no próximo episódio vamos ter o Momento Zé. Exatamente. E pronto, é uma questão de agradecer o tempo que nos dispensou. nada, era essa. Um gosto. Mas acho que também foi pertinente. A conversa foi muito boa. Pois foi. E, E assim já vamos falar de um assunto, para trazer coisas que ela para pôr. Muito bem. Próximo episódio. Vamos falar de culinária. Falar um pouco das nossas experiências e vamos ter como convidado o chefe João do restaurante Farro Padaria. Depois vamos perceber porque é que se chama Farro Padaria. Isto no próximo episódio. Não percam. Não percam. percam. Ouçam. Muito obrigado. Obrigado. E até à próxima. Obrigado, Sr. Professor. Obrigado. Até à próxima. Deus. Obrigado. Feito, pá. Tenho uma coisa a falar com o Sr. Professor. Então, Muito bom. E por acaso eu amei ter vontade de falar aqui de uma gafe que eu ia cometendo no nossa live. então. Tenho um irmão gêmeo, não tenho? igualzinho. Pronto. Tenho um irmão gêmeo. Tem. não sei. E eu tive quase para o ir cumprimentar. Não é ter ele. ido. Não é ele, não é Se ele. acontecer... Eu uma vez estava numa discoteca, perfeitamente. Pá, e há um gajo que me aperta pelo pescoço atrás. Eu viro para o gajo, vamos lá, mas o que é que tu queres? E o gajo, estás na tanga, Paulo? Primeiro senhor Paulo, estás na tanga, pá, estás bêbado já? E eu, não, pá, não sou.